O livro de Apocalipse está repleto de profecias sobre eventos que surgirão antes, durante e depois da volta de Jesus à Terra. Hoje, vamos explorar uma dessas profecias, um evento singular e aterrorizante que, quando ocorrer, fará muitas pessoas lamentarem por terem rejeitado Deus. Mas antes de detalharmos esse futuro evento, é crucial entender outros 5 eventos que a Bíblia já destacou. O primeiro evento foi a visita do anjo da morte. Este evento marcante é uma das mais poderosas manifestações do juízo divino registradas na Bíblia. Localizamos essa história em Êxodo 12, durante o período em que os israelitas estavam sob a escravidão do Egito sob o faraó. Após o faraó persistentemente recusar-se a libertar os israelitas, apesar de várias advertências e pragas menores, Deus preparou a 10ª e mais devastadora praga. A praga consistia na passagem do anjo da morte, encarregado de executar o juízo de Deus sobre o Egito. A orientação divina para os israelitas era clara. Eles deveriam marcar os umbrais de suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado. Esse ato não era apenas simbólico, mas servia como um sinal para o anjo da morte passar por aquelas casas sem causar dano. À meia-noite, o anjo da morte desceu sobre o Egito e executou todos os primogênitos nas casas não marcadas, desde o filho de Faraó, que se sentava em seu trono, até o filho do prisioneiro na masmorra. Até os primogênitos dos animais foram mortos. Este ato de juízo foi tão poderoso e assustador que houve grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse alguém morto. Este evento levou finalmente à libertação dos israelitas, pois Faraó, atormentado pela perda e pelo medo do Senhor, impulsionou-os a sair rapidamente de seu país. No entanto, o significado deste evento vai além do contexto histórico. Ele prefigura a redenção final através de Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue seria derramado para a salvação da humanidade. A memória desta libertação é celebrada anualmente no Pesach, ou Páscoa judaica, não apenas como um lembrete do poder e proteção de Deus, mas como um símbolo da libertação espiritual através de Jesus Cristo, que muitos séculos mais tarde seria o Cordeiro Pascal definitivo, cujo sangue agora marca as portas dos corações daqueles que nele creem, protegendo-os da morte eterna. O segundo evento foi a rebelião de Corá. Durante a travessia do deserto, após a saída do Egito, Moisés enfrentou uma das mais sérias crises de liderança. Corá, um levita, junto com Datã, Abirão e On, se levantou contra Moisés e Arão, alegando que toda a comunidade era santa e que não havia necessidade de lideranças destacadas, pois todos eram igualmente dignos de se aproximar do Senhor. Este desafio não era apenas uma disputa por poder, mas uma profunda crise espiritual que questionava a ordem estabelecida diretamente por Deus. Corá, aproveitando-se de seu status como levita, persuadiu 250 líderes da comunidade, todos respeitados, a se juntarem a ele nesta rebelião. Eles confrontaram Moisés e Arão, acusando-os de se elevarem sobre a congregação do Senhor. Em resposta, Moisés propôs um teste divino para demonstrar quem realmente havia sido escolhido por Deus. Eles deveriam trazer seus incensários diante do tabernáculo, e Deus revelaria sua escolha. No dia seguinte, enquanto Corá e seus seguidores ofereciam incenso, algo extraordinário e terrível aconteceu. A terra sob seus pés se abriu, engolindo-os juntamente com suas famílias. Eles desceram vivos ao Sheol, mostrando a todos os israelitas que a desobediência e o desafio às ordens divinas têm consequências fatais. Este ato não foi apenas uma punição, mas também uma demonstração da santidade de Deus e do grave erro que é tentar usurpar seu plano e sua autoridade. Além do mais, o incidente deixou claro para todos os presentes que a liderança de Moisés e Arão não era fruto de ambição pessoal, mas sim uma nomeação diretamente do Senhor. Esse evento é lembrado não só como um momento de punição, mas também como um sinal da necessidade de respeitar as estruturas que Deus estabelece e de que desafiar essa ordem pode levar à ruína. Assim, a história de Corá ressoa até hoje para nos lembrar dos perigos do orgulho e da rebelião contra a liderança ungida por Deus. É um aviso sobre a importância de seguir os caminhos estabelecidos pelo Senhor e sobre as terríveis consequências de se desviar deles. O terceiro evento que vamos falar vai acontecer ainda.
é sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Durante os anos de intensa tribulação descritos no livro de Apocalipse, um momento particularmente extraordinário ocorrerá com o aparecimento das duas testemunhas. Estas figuras misteriosas, possivelmente Enoque e Elias, que não passaram pela morte conforme os relatos bíblicos, surgirão com um propósito divino durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Eles serão facilmente reconhecidos pelos trajes de pano de saco, símbolo de luto e penitência, contrastando profundamente com o cenário de decadência moral e espiritual do mundo sob o domínio do Anticristo. Esses dois homens desempenharão um papel central na resistência contra o governo do Anticristo, pregando abertamente o Evangelho e chamando ao arrependimento. Suas vozes ressoarão como um clarão de luz em meio às trevas, trazendo mensagens de esperança e alerta. Seu poder, concedido diretamente por Deus, será manifestado em sinais que ecoam os feitos dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eles terão a habilidade de fechar os céus para que não chova durante o tempo de sua profecia, e também poderão transformar águas em sangue e afligir a terra com toda sorte de pragas a qualquer momento, lembrando as ações de Moisés no Egito. A presença e os milagres das duas testemunhas não serão apenas sinais de juízo, mas também poderosos testemunhos da soberania e santidade de Deus. No entanto, sua jornada enfrentará grande oposição. A hostilidade do mundo culminará quando, ao término dos 1260 dias, o Anticristo, emergindo do abismo, confrontará e matará essas duas testemunhas. Seus corpos serão deixados insepultos nas ruas da grande cidade, simbolicamente chamada de Sodoma e Egito. Contudo, este será apenas um aparente triunfo do mal. Após 3 dias e meio, um evento chocante ocorrerá. Um sopro de vida de Deus entrará novamente em seus corpos. Eles se levantarão e uma grande voz do céu os chamará para subir. Este milagre, observado por todos, servirá como um testemunho final da autoridade e do poder divinos, sacudindo as fundações do engano imposto pelo Anticristo. O levantar das duas testemunhas será seguido por um grande terremoto, resultando na morte de 7.000 pessoas e deixando os sobreviventes atônitos, forçados a reconhecer a mão de Deus em ação. Este evento será um ponto de virada crucial, uma chamada final ao arrependimento para todos aqueles que testemunharem o poder de Deus manifestado de maneira tão direta e sobrenatural. O 5º evento também irá acontecer, o Armagedon. À medida que o fim dos tempos se aproxima, a situação mundial se torna cada vez mais tumultuada. Israel, agora um ponto central das atenções globais, é cercada pelas nações do mundo, todas impulsionadas pela influência maligna do Anticristo. Este período é marcado por um crescimento sem precedentes de hostilidades, culminando na batalha final conhecida como Armagedon. Este confronto acontece no Vale de Megido, uma área histórica frequentemente associada a grandes batalhas e conflitos decisivos. As nações, alinhadas sob a bandeira do Anticristo, se reúnem, prontas para uma guerra que acreditam poder ganhar contra o poder de Deus. Neste cenário, o céu se abre e uma figura imponente, Jesus Cristo, surge montado em um cavalo branco, simbolizando a justiça e a soberania divina. Ele é descrito como tendo olhos como chamas de fogo e muitos diademas, e um nome escrito que ninguém conhece exceto ele mesmo. Atrás dele, seguem os exércitos do céu, também montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esta imagem poderosa marca o início de uma batalha não convencional, onde não são necessárias armas humanas, pois a própria palavra que sai da boca de Cristo é suficiente para derrotar os inimigos. À medida que as forças do Anticristo se preparam para o combate, ocorre uma intervenção celestial decisiva. Um anjo se posiciona sob o sol, convocando todas as aves que voam pelo meio do céu para se reunirem para o grande banquete de Deus, onde comerão os corpos dos reis, capitães e poderosos derrotados. A batalha é rápida e decisiva. O Anticristo e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo ardente com enxofre. Este ato não apenas encerra a liderança corrupta que eles representavam, mas também serve como um prenúncio do juízo final para Satanás e seus seguidores. Este momento de triunfo marca o fim definitivo das pretensões humanas de desafiar o domínio de Deus e estabelece firmemente o controle divino sobre o mundo.
preparando o palco para o reinado milenar de Cristo na Terra, uma era de paz e justiça verdadeiras, onde ele reinará com equidade e amor. Quinto evento: o arrebatamento. À medida que as tribulações e os desafios do final dos tempos intensificam-se, um dos eventos mais extraordinários preparados para a humanidade é o arrebatamento. Este evento é um ponto crucial no desenrolar profético, marcando não apenas uma intervenção divina, mas também um momento de grande esperança para nós. Conforme descrito, o arrebatamento acontecerá de maneira abrupta e inesperada. As pessoas estarão envolvidas em suas atividades diárias normais, trabalhando, estudando, cuidando de suas casas, quando, de repente, todos os verdadeiros crentes serão transformados e elevados, desaparecendo deste mundo. Este evento deixará um vazio imediato e palpável, com carros sem motoristas, escolas com cadeiras vazias e casas de repente silenciosas. Este momento de transformação e ascensão serve como um cumprimento direto das promessas de Cristo, que assegurou para nós que ele prepararia um lugar e retornaria para levar consigo todos os crentes, garantindo que onde ele estiver, lá também estaremos. Este acontecimento será glorioso, meus amados irmãos. A Bíblia detalha este evento nos escritos de Paulo aos Tessalonicenses, onde descreve que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos que estiverem vivos e permanecerem fiéis. Todos serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com Ele. Este evento será tão rápido quanto um piscar de olhos, transformando radicalmente a existência daqueles escolhidos. Embora existam diversas interpretações sobre quando exatamente o arrebatamento ocorrerá em relação ao período da grande tribulação, antes, durante ou depois, a questão é clara: devemos estar em constante vigilância e viver uma vida que reflita a expectativa da volta de Cristo. Ele enfatiza a necessidade de estar sempre preparado, vivendo de maneira justa e piedosa, pois o dia e a hora são desconhecidos. Este evento não apenas proporciona um alívio e uma esperança para nós diante da adversidade crescente do mundo, mas também serve como um testemunho poderoso para aqueles que podem estar hesitantes em sua fé. O arrebatamento, portanto, não é somente sobre escapar do sofrimento, mas sobre estar pronto e puro, como uma noiva que espera pelo seu noivo, ansiosa e preparada para o momento em que será chamada para começar uma nova vida ao lado de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, enquanto o mundo pode estar caminhando rumo a mais confusão e caos, aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus têm essa promessa de redenção e de um novo começo na presença eterna do Senhor. Agora falaremos sobre a profecia mais terrível da Bíblia. À medida que exploramos os eventos profetizados na Bíblia que antecedem, ocorrem e seguem o retorno de Jesus, há uma profecia em particular que se destaca por sua gravidade e natureza aterrorizante. Esta profecia, descrita como a mais terrível de todas, envolve o surgimento e a libertação dos 4 anjos demoníacos presos junto ao grande rio Eufrates. Estes anjos, que foram restringidos por Deus por motivos específicos, serão soltos exatamente no ponto culminante da grande tribulação. Sua libertação não é um simples evento. É um marco desastroso que levará ao pior dos massacres na história da humanidade, marcando o início de uma era de sofrimento inimaginável. Quando os anjos são libertados, eles lideram um exército sobrenaturalmente poderoso de 200 milhões de cavaleiros. Essa força destrutiva é descrita com detalhes vívidos: cavalos e cavaleiros com couraças de cores de fogo, jacinto e enxofre, cabeças de leões e caudas de serpentes, sugerindo uma fusão de forças naturais e sobrenaturais de uma ferocidade sem precedentes. A descrição visual dessas criaturas realça o terror que eles infligirão sobre a Terra. Eles são capacitados não apenas para causar destruição massiva, mas também para matar 1/3 da humanidade. Esse evento é tanto um ato de julgamento, quanto uma manifestação do poder avassalador do mal, que foi contido até esse ponto decisivo no tempo. O apocalíptico ato de guerra levado a cabo por esses anjos é descrito como tendo o poder de destruir rios, transformar águas em sangue e trazer sobre a terra toda a sorte de pragas por um tempo determinado. Essas calamidades serão tão severas que, apesar da devastação e do sofrimento evidentes, a humanidade ainda se recusará a se arrepender de seus pecados
e se voltar para Deus. Em vez disso, as pessoas persistirão na idolatria, na feitiçaria e em outras práticas que desafiam abertamente o Criador. Este período de terror resultará não apenas em dor física e morte, mas também em uma crise espiritual profunda, onde a fé de muitos será testada ao extremo. Aqueles que permanecerem firmes até o fim, no entanto, encontrarão redenção e salvação, mesmo em meio ao caos aparentemente incontrolável. Portanto, esta profecia terrível não é apenas um aviso sobre o que está por vir, mas também uma chamada urgente para todos reconsiderarem suas vidas e se voltarem para Deus antes que seja tarde demais. Por mais sombrio que seja, embora o tempo de misericórdia de Deus seja vasto e seu amor por suas criaturas seja profundo, haverá um momento em que a justiça prevalecerá e aqueles que escolherem se opor a ele enfrentarão consequências eternas. Embora essas visões possam ser perturbadoras, elas servem como lembrete da onisciência e do poder de Deus. Para aqueles que permanecem em Cristo, não há o que temer. Mateus 24:44 nos exorta: portanto, estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Prepare-se, mantenha-se vigilante e confiante, pois aqueles que estão em Cristo têm a promessa de salvação eterna.